Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês. Eu me chamo Diana e nós estamos iniciando hoje, agora às 21 horas, mais uma live do Restart. Hoje com o tema o novo relacionamento das famílias contemporâneas, que é o relacionamento entre as vovós, os netos e as telas, como navegar nesse novo relacionamento desafiador. E nós vamos ter uma participação muito especial, que é a participação da Bia Ferraz. Eu vou só dar um tempinho, tô aqui de olho para ver se ela entra, tá? Então eu entrei 2 minutinhos antes para já começar aqui me apresentando, esquentando, esperando vocês. Não deixem de esperar. Aproveitem aqui para me falar se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, tá? Tô vendo aqui que a Neia entrou, Dourado também, obrigada pela participação de vocês, tá? Coloquem aí nessa caixinha de onde vocês são, só para eu ir acompanhando. Olha, vi que a Bia acabou de entrar aqui, vamos iniciar, que a gente tem muita coisa bacana para conversar hoje. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Sinalizem aqui para mim, mandem um joinha, se está tudo bem com a conexão, se vocês estão conseguindo me ver direitinho. Bia, mande aqui para mim também. Vamos lá. A Bia já... Oi, Bia! Boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, peraí. Deixa eu ver se fica melhor. Tá muito escuro. Me fale aqui se você está ouvindo direitinho. O pessoal também está me ouvindo. O Dourado colocou aqui que está ouvindo direitinho. Obrigada a todo mundo. Maurício, meu primo, obrigada por estar por aqui, primo, participando mais uma vez. Então você está ouvindo direitinho, né, Bia? Tá me vendo? Também estou te ouvindo, estou te vendo. Então, vamos lá. Bia, primeiro queria muito te agradecer por aceitar o convite, de estar batendo esse papo comigo, né, para a gente estar conversando aqui de mãe para mãe, né, falando sobre esse novo desafio que a gente vem enfrentando. Para quem não sabe, a Bia foi minha aluna na faculdade, né, Bia? Alguém descobriu uma estrutura e não quis dormir. Percebeu que tinha alguma coisa diferente, né? Novidade. Criança é assim. Percebeu e já ficou alerta. Princesa. Essa é quem, Bia? Essa é Maria Alice, a mais velha. E começa se apresentando e apresentando as suas meninas, a idade, o nome delas, para a gente já ir conhecendo um pouco. Então, eu me chamo Beatriz, eu tenho 26 anos, eu tenho 2 meninas, Maria Alice, que vai fazer 3 anos em maio, e Maria Clara, que tem 11 meses. Uhum. E Bia, por enquanto. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? Já que a gente tem também as pessoas que te seguem, que talvez não me conheçam. Eu me chamo Diana Cavalcante, eu sou mãe de uma menina de 5 anos chamada Luíse e faço um trabalho na internet que tem como nome Restart, que tem como principal objetivo auxiliar os pais e as mães a lidar com os desafios da educação dos filhos na era digital. Esse é o tema do meu trabalho de doutorado. Por isso que eu falo sobre isso, e é também uma grande paixão, porque foi um grande desafio para mim, na verdade é diariamente também, né? E Bia, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema. Olha que fofurinha! Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso tema, vamos falar um pouquinho de como que é o relacionamento das suas filhas com as telas, para a gente entender primeiro como que elas interagem, para depois a gente entrar nas vovós, tá bom? Certo. Então... eu sou um pouco vista como radical. As meninas têm acesso extremamente limitado. As meninas não, Maria Alice. Maria Clara não assiste, salvo exceções de a televisão já estar ligada e ela acordar. Ela viu, mas ela não assiste TV. E Maria Alice assiste muito pouco, de maneira esporádica. Ela não tem dia certo para assistir, hora certa para assistir. Ela não assiste longos períodos, ela assiste algum desenho, um episódio, esporadicamente, quando eu ou meu marido julgamos que ela pode. Não é nada de rotina. Então, elas não fazem parte da rotina da nossa casa. Ela não assiste todos os dias. De vez em quando a gente coloca. Então, Bia, pelo que você está me falando aí, me parece que suas filhas elas não têm contato com a tela interativa, que é o celular, o iPad. Elas assistem coisas, episódios que vocês colocam na TV a uma certa distância e com hora para iniciar e finalizar. Isso. Nunca elas não... Maria Alice não fica assistindo. Ela assiste
pontualmente alguma coisa na televisão. Sempre na televisão. Eu acho que ela já assistiu, mas quando entrar no assunto, Depois a gente fala. Beleza, estou te entendendo. Então, é importante a gente falar disso, porque para explicar para o pessoal, para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez e não compreendem muito a diferença da tela interativa para passiva, é muito comum que as pessoas hoje falem assim: ah, mas eu vou deixar meus filhos assistindo porque afinal, eu assisti também na minha infância e é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa, né? A gente sabe que nem a TV é a mesma coisa, porque a TV é um celularzão, né? Se a criança tem um domínio do controle e fica interagindo, ela se transforma em uma tela interativa, né? Que é o tipo de tela que a gente não tinha na nossa infância. Né? A nossa infância eram telas passivas, ou seja, tinha aquela programação, nem sempre era o melhor conteúdo, é claro, mas a gente assistia em momentos, na maioria das vezes, com um adulto ou uma pessoa por perto, então a gente interagia, falava sobre o que foi assistido, coisa que hoje é muito difícil, porque cada um é no seu quadrado, né? Então é um tipo de tela completamente diferente. Também, porque era muito limitado o que tinha pra gente assistir. Muito limitado. Arsenal, né? Isso, ilimitado, aquela coisa que não tem fim, né? E outra coisa é que, como a programação variava muito, nem tudo chamava a atenção da criança. Né? Ela assistia aquele episódio, naquele horário, que tinha aquela programação infantil, e depois ela ia fazer outras coisas, né? Que é a grande diferença de hoje, das crianças que essa outra coisa já não faz. Por quê? Porque o catálogo é muito grande, como você acabou de falar, né? De opções. Pessoal, olha, estou vendo aqui que Davi entrou, meu irmão. Pessoal, falem aqui se vocês estão ouvindo bem, se estão vendo bem direitinho. Mandem aqui coraçõezinhos pra gente entender que vocês estão acompanhando, que estão gostando. Isso é muito importante, porque o Instagram entende que a live é importante e relevante e envia para mais pessoas, tá? Então é uma forma de ajudar também, ok? Bia! Vamos conversar agora sobre, você já falou de como a sua filha tem uma relação aí com as telas, que já é uma forma bem limitada, né? Você já tem uma preocupação. Essa preocupação veio desde sempre, Bia? Ou você passou por alguma coisa que fez você mudar a forma de agir com a tela? Como foi aí com você? Na minha casa eu tenho um irmão e minha mãe, eu acho que eu era aquela criança típica, que todo mundo, quando a gente era criança, as lembranças que eu tenho é que todo mundo assistia as mesmas coisas, a gente tinha aquele horário de assistir antes de ir pra escola, ou aquele desenho favorito da escola. Eu acho que todo mundo da nossa idade, da minha idade, passou por isso de assistir, sempre. E aí, eu nunca tive aquele vício de TV. Lá em casa a gente não tinha, apesar dos meus pais gostarem de ter a TV ligada, eu e meu irmão não éramos colocados para assistir. A gente não tinha acesso, a gente gostava de locar filme, eu lembro disso. Mas, assim, de ficar assistindo, não. Quando eu engravidei, e eu comecei a seguir algumas mães no Instagram, eu vi mães falando desse mundo sem telas. Eu falei, gente, sem telas, que coisa interessante. Vou começar a pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar, eu falei, olha, é isso que eu quero pra minha filha. No começo, numa radicalidade assim. Falei, isso é isso e acabou. E aí depois eu fui entendendo a profundidade desse movimento sem telas. Que antes era mais só pela decisão. Assim, eu falei, eu gostei disso e fim. Sem entender benefício. Eu sabia que seria bom, mas eu não entendia profundamente. Depois que eu fui profundamente. Entender, sim. E aí eu falei, é isso. Com certeza é isso. Então, quando suas meninas nasceram, você já tinha essa decisão de não permitir isso e de ser bem... E como que você percebe o comportamento delas com essa atitude em relação às telas, né? Aí dentro da sua casa e em outros ambientes, quando você vê outras crianças que não têm o mesmo comportamento? Televisão chama muita atenção da criança. Eu acho que é independente. Sim. A criança está assistindo muito, ser muito exposta ou ser pouco exposta. E eu acho que ainda mais aqui é pouco exposta, porque é tudo muito brilhoso, muito... Mas até a forma que é chamada a atenção. A criança olha, ou às vezes é uma coisa muito legalzinha, aqueles desenhos cheios de chama a atenção de prender. Aqui agora ela vai fazer 3 anos.
ela já teve fase que ela assistia um pouquinho mais, até mais do, principalmente quando eu estava grávida. Ela assistiu antes da idade, né? Ela tinha menos de 2. Eu precisava desse suporte. Ela assistia todo dia, um pouquinho descansada. Quando aquela fase inicial da gravidez passou, parei. Eu falei, olha, eu precisava, acabou. E aí vamos cortar de novo. Ela ficou desesperada. Parecia que eu tinha tirado uma coisa vital dela. Ela começou a desobedecer É incrível. muito. Ela começou a ficar... E ligava a televisão, ela chorar piedosamente, como se fosse a pior coisa do mundo. E aí eu tinha certeza que era a melhor saída. Porque eu falava, gente, a criança não tem 2 anos e ela tá numa dependência de TV. Não quero. Sim. Não quero Isso definitivamente mesmo, coisa melhor. Ela não pede todo assistir. Às vezes a gente liga a TV... ou das vezes a gente está assistindo alguma coisa, a gente não assiste também, elas também não assistem, mas nós também não assistimos para ela, de ficar assistindo um conteúdo de adulto, né? Que ela, isso é ela importante. sabe que é coisa de adulto, e depois ela chegar e falar, uai, meu pai e minha mãe assistem e eu não posso assistir, porque na cabeça dela não tem essa, eles podem, eu não ainda, né? E aí, hoje ela já... É tudo muito exemplo, né? É tudo muito exemplo. Muito esporadicamente. Às vezes a gente deixa, porque é muito pouco. Hoje ela pediu. Ela acordou e foi já falou, ai, posso assistir um desenho? Eu falei, pode. Acho que já tinha 4 dias que ela não assistia nada. Eu falei, pode. Ela assistiu. Aí eu já então, é muito 20 minutos. Aí terminou o episódio, ela falou, mamãe, o episódio acabou. Pode desligar. Aí desligamos, enfim. Lulu também tem essa atitude. É importante aqui reforçar, Bia, sem birras, né? Que é essa sensação que você teve, Bia, eu também tive. Porque eu até queria perguntar a quem está assistindo aqui, mandar coraçãozinho, se já passou por isso, se já viu isso da criança, se já sentiu isso. Porque, na verdade, o que acontece? A gente pensa assim, na época, né, que Luiz tinha acesso a iPad, que assistia ao iPad. Então, era tipo assim, na viagem, aí dava um iPad para ficar quieto. E olha, a gente vai conversar aqui, ó. Você vai assistir só tanto e depois você vai entregar para a mamãe, não vai fazer birra, a gente vai viajar. Tá bom, mamãe, tudo bem. Aí assiste, quando tira, meu iPad! Gente, como que isso é paz? Isso não é paz. E qual é a lógica disso? A lógica disso é explicada cientificamente. É por isso que quando eu falo para os pais assim, não adianta só conversar. Porque a maturidade cerebral dela e as reações químicas que acontecem não vão permitir que depois que você tire, ela faça aquilo que ela falou. Porque o cérebro dela está tendo uma reação àquele estímulo. Qual é o estímulo, né? Oi, Bia, eu não tô te ouvindo. Acho que seu fone aí, ou seu áudio, dá uma verificada aí. Fala aí para eu ver se eu tô te ouvindo. Acho que não sei se foi o áudio, se é a conexão. Coloca aqui, pessoal, joia, se vocês estão ouvindo todo mundo direitinho. Tanto Bia quanto eu. Olha, a Gisele aqui está dizendo, toda vez que eu deixo meu filho assistir, ele tenta barganhar comigo um pouquinho mais. Difícil. Gisele, não se sinta sozinha. Isso é comum do uso de telas. Fala aí, Bia, ou não é? Então é por isso que um pouquinho da tela interativa traz esse problema. Né? A gente já conversou por que causa isso, né? Dessa necessidade do cérebro de ter mais esse estímulo. Né, que é diferente da tela passiva, que era a que a gente tinha e que, por exemplo, hoje minha filha e a filha de Bia tem que assistir eventualmente na TV, em casa, sentada a uma certa distância, um episódio específico, né, com horário para iniciar e finalizar. É completamente diferente, né? Então a gente precisa entender essa logística para perceber que o comportamento da criança
às vezes os pais falam assim, mas essa criança é birrenta, eu converso com ela. Gente, eu fico até com pena da criança. Do pai estar julgando ela por ela estar tendo uma reação que condiz com aquilo. É contra a vontade dela, ela só faz. Isso. E a prova disso é que se você olhar, todas as crianças terão exatamente o mesmo comportamento. E aí, Bia, fala aí pra você, se não é, apesar de inicialmente parecer ser mais difícil tirar, não foi mais tranquilo depois? Ó, Bia, a Gisele tá aqui dizendo que seu áudio tá travando. Tá me ouvindo agora? Às vezes fica bom e às vezes falha. Todo mundo tá ouvindo aqui, gente? Acho que agora travou. Bia, se você quiser sair, eu te convido novamente, que às vezes funciona assim. Tente aí sair e aí eu entro novamente e te convido. Bom, então enquanto a Bia não vem, gente, acho que vocês estão me ouvindo. Mandem aqui um joinha. Falem pra mim se vocês estão ouvindo tudo direitinho. E aí eu vou continuando. Olha, a Bia saiu, eu vou convidá-la novamente e eu acho que agora vai dar tudo certo. Vamos só dar mais um tempinho aqui. Às vezes... Bia, já lhe convidei, tá? Dá uma olhadinha e veja se vai chegar o convite. Veja se chegou para você. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Bia. Bom, então como a gente estava falando, até a Bia voltar, deixa eu continuar o raciocínio, depois a gente entra já no tema das vovós. Bia, Pronto. Voltou? Pronto, agora tá melhor. Então, Bia, continue falando o que você estava dizendo. Melhorou, agora tá ótimo. Sobre birra. No estádio de birra, geral, não é a birra só com a testa. Tem birra porque você tira, ela não consegue se frustrar, ela entra em birra porque vai tomar banho, porque tá na hora de comer, porque bagunça tudo. Por tudo. E ela fica mais elétrica. Maria Alice ficava, até hoje eu percebo, mas assim, como é muito controlado, tudo bem, né? Eu sei dos prós e contras. Ela fica depois com um pouco mais de dificuldade de procurar uma brincadeira sozinha. Se ela assistindo todos os dias, todo dia, parece que ela tá em... isso mesmo. Todo dia. Mas isso mesmo. É exatamente isso, Bia. Eu lembro que eu falava com meu esposo isso. Eu falava bem assim, não adianta nada eu colocar Luíse com o iPad 20 minutos... ou 1 hora que seja, para eu arrumar a casa, fazer tudo, e depois eu passar o resto do dia tendo que controlar esse comportamento horrível. Porque era tirar né, e esse comportamento. Então, por que esse comportamento? Né? A criança está ali num excesso de prazer, o excesso de dopamina que é liberado durante aquela atividade. Quando tira esse estímulo, porque é um estímulo, né? Quando tira, existe uma contra-reação aí, desses hormônios que vão sim provocar esse comportamento da criança, de birra, de tédio, de não quero fazer nada, de tudo acha chato. Só que ao invés de manter a atitude de realmente tirar da criança, o que é que os pais fazem? Entregam de novo. E aí o ciclo só vai se perpetuando. Se você conhece o livro de Catherine Leculier, ela é uma estudiosa. Educando na curiosidade. Ela tem um livro que chama... E na realidade, da realidade, ela fala sobre isso. Que quando a criança ela tá fora da realidade, é outro mundo. Quando a criança volta, ela tem dificuldade de se alocar no espaço. Ali, olha, a cabeça do pai. Isso mesmo. E essa é justamente uma explicação que os cientistas dão de que a criança fica com a necessidade de fazer tudo rápido. Por exemplo, quando ela está assistindo a cena, a velocidade da cena, e a Victoria Duckley fala da velocidade das cenas, que são diferentes dos desenhos da nossa época. Então, tipo assim, a criança está lá no meio da fazenda, daqui a pouco ela já está tirando o leite da vaca, daqui a pouco ela está no galinheiro, daqui a pouco... Então, assim, não tem o processo.
Quando a criança vem para a realidade, o que é que ela quer? Ela se frustra, porque para chegar lá no galinheiro, ela tem que caminhar, tem esforço, ela tem que ir até lá. E isso ela não compreende, porque ela não vive isso. Ela vive o virtual. E ela não vê também, né? Porque o desenho engana. Isso. Ela não só não vive, como ela não vê. Isso, Tudo isso muito mesmo. fake. Tudo muito fake, de fato. E Bia, assim, você já tem essa atitude dentro da sua casa, né? Você, seu esposo, o comportamento de suas filhas, que ao meu ver parece até que é muito o que Luiz tem aqui, né? O que a gente tem com o Lulu também. Agora eu queria saber de você como que é o relacionamento das suas filhas, que você já tem essa regra, né, de tela dentro de casa muito bem definida e limitada. Como que é isso quando elas vão para casa das vovós, né? Então eu queria que você primeiro falasse assim, como é assim, na casa da sua mãe e na casa de sua sogra, como é esse comportamento delas com relação às telas, que tem outras regras, né? Bia? Tá travando de novo. Eu não tô te ouvindo. Bia, tá me ouvindo? Você tá com o Wi-Fi ligado, Bia? Se você tiver, seria bom você desligar e tentar ligar novamente. Pra gente ver se melhora a conexão. Bia, não tô te ouvindo. Fala aí para ver se eu tô te ouvindo. Pessoal, coloque aqui, ó, se vocês estão ouvindo a Bia, se estão me ouvindo. Para mim, a sua conexão tá um pouco falhando. Eu não tô te vendo nem te ouvindo bem. Não sei se para você tá assim também. Agora a minha tá falhando. Voltou? Mas agora eu acho que voltou. Vai lá, sim, fale um pouquinho como que são as meninas na casa das vovós. Então, como eu falei, né? São nossos filhos, mas não são nossa casa. Então eu aprendi isso muito depois. Sim. Meus pais têm o hábito de manter a televisão ligada. Não com desenho direcionado para as meninas, mas aquele hábito de ter alguma coisa ali no fundo. E depois, principalmente depois que Maria Alice nasceu, como eu não queria que ela ficasse exposta, eu também não tinha que assistir. Então eu parei de assistir TV aqui em casa. Eu assisto muito raramente. Quando eu assisto no meu celular alguma coisa, para Maria Alice não ver, ou botar algum áudio. E quando ela dorme, eu e a Alice, às vezes, assistimos alguma coisa juntos. Eu falei, meu Deus, esse ruído já não me faz bem mais, me incomoda. Por acaso sua mãe a TV tá ligada, eu falo, ai, mãe, precisa. Não precisa, e vou conversando. Estou me vendo aí. Minha mãe que tá assistindo também deve estar ligada, ela quer ver desenho. Aí ela diz, vovó, ela não pede pra mim. Eu acho engraçado quando a gente tá na casa da minha mãe, ela pede pra minha mãe ou pra minha sogra. Aí ela meu desenho. Chega, se derrete. Aí minha mãe já olha pra mim, né? Agora não. Já assistiu. E tem Maria Clara. Hoje o que mais me preocupa é Maria também. Porque ela é muito pequenininha. Ela não tem nem um ano. Mas eu fui conversando com minha mãe. Minha mãe no começo, quando Maria Alice era bebê, ela concordava sarada, porque simpática, etc. Aí depois, com o passar do tempo, acho que ela falou assim, eu acho que dá pra colocar uma coisinha de vez em quando. Nunca em excesso. Ela nunca... Eu só cheguei lá deixa eu explicar, né? Eu moro num prédio, minha mãe mora embaixo. E às vezes, praticamente todos os dias, e fico lá na parte da tarde. Depois, quando Maria Alice era menor, ela ficava, às vezes eu precisava de ajuda. Toda mamãe, ela ficava lá. A primeira estava ligando. Minha mãe, a primeira vez, a televisão, antes de eu entrar em casa e ver. Mas eu vi a televisão ligada. E ela falou, não, mas eu acabei de ligar, eu juro que eu acabei de ligar. Mãe, a senhora não acabou de ligar, eu tenho certeza que não. Aí era minha mãe, né? Eu rasguei o verbo. Eu falei, mãe, ela é uma criança, vai brincar, conversa
conversa com ela tem 2 anos, vai conversar. E aí fui contando. Só que com minha mãe, eu já falo mais rasgado, né? Eu falo, não quero. Se ela for descer pra ficar assistindo, eu vou deixar ela descer. Aí eu falei, ela não vai ficar descendo brava com ela. Aí ela, não, me desculpa. Ai, o sentimento, ficou todo sentimento. Aí depois ela põe, como eu já expliquei pra ela, né, que ela pode ouvir história, ouvir música, o que ela quiser ouvir. Quando ela ouvir, ela gosta, aí ela pede pra ouvir. Maria Alice também já parou de pedir na casa de mamãe. Minha mãe começou a falar não, que não pode, não pode. Minha mãe sempre falou assim, a sua mãe não deixa. Falei, mãe, não é sua mãe não deixa, ela não pode. Não é sua mãe, é regra. Mas tudo bem, ela já sabe que eu... É todo mundo. Hoje eu não me importo mais, não. Deixa pra lá. Com minha sogra, ela nunca ligou pra Maria Alice assistir. Mas Maria Alice é a quinta. E hoje já são os netos, né? Não é só a minha família, não é só eu, meu marido, meu irmão. Então, quando a gente chega lá, eu não tenho que lidar só com a minha sogra. Também tem a realidade de outras famílias. E é mais difícil eu querer impor que está na minha casa, né? Na casa. Mas eu faço com jeitinho também com minhas cunhadas. Tudo dá certo. Isso mesmo, você falou muito bem. É importante a gente ter essa conversa e assim, entender que a presença e a participação dos avós são muito importantes assim, na vida da criança, né? Para o autoconhecimento, para a criança entender que ela faz parte de algo maior, além dos pais, né? Existe uma história, né? Tem a vovó, tem o vovô. Então é importante. Às vezes a pessoa vê a live e acha que é uma forma de, vamos lá, vamos, né? Jogar os cachorros em cima das vovós. Não é isso. Mas a gente precisa entender que telas interativas é um desafio que os nossos pais não viveram. Então, como muitas das coisas que eles passam pra gente, né, como pais, de eu fiz isso com você, eles não viveram isso. Porque na nossa época, na nossa infância, não existia esse tipo de tela. Não tinha celular para dar na mão, não tinham pais usando celular, nem avós usando. Então, é algo novo para eles também. Então, portanto, é preciso que os dois estejam dispostos a aprenderem a como lidar com esse desafio a fim de manter a saúde e segurança da criança. Porque, com certeza, esse é o principal objetivo dos dois, tanto dos pais quanto dos avós. Os dois amam as crianças. O que acontece é que, às vezes, por não saber das consequências do que acontece, um ou outro, e na maioria das vezes são os avós que fazem isso, né? Porque não estão ali o tempo inteiro buscando, aí a gente vai buscando coisas, encontrando e vendo o comportamento da criança diariamente e a gente percebe que não faz bem. Então é importante que nós, pais, né, conversemos com os avós sobre a necessidade de se atentar a isso. Eu nunca me esqueço com minha filha, porque no caso minha filha teve um comportamento diferente. Ela inicialmente a gente permitia iPad, tablet, né, celular, enfim. Depois, quando a gente percebeu e tirou, então todos já tinham o hábito de permitir também, né? Então a gente mudou o nosso paradigma, mudamos a nossa forma de lidar com isso, né, com as telas, e fomos até eles pedir também esse tipo de comportamento. Entendi. E é claro que no início foi muito difícil, né? Assim, então, assim, com minha mãe, da mesma forma que você. Então, eu tinha um pouco mais de liberdade de chegar mais incisiva, de falar, minha mãe, eu já falei com a senhora, não deixe e tal. Né? Então, a gente tem mais liberdade para falar isso com a mãe. Com a sogra é mais difícil, mas, por outro lado, com minha sogra, eu lembro que eu observava o comportamento de Luiz e ia mostrando para ela, tipo, tá vendo aí, tia? Eu sou da época que chama a sogra de tia, tá, gente? Sou novinha. Então eu falava assim, tá vendo aí, tia? Olha como ela fica com o celular. E ela realmente, porque é uma pessoa que quer o bem da criança, então ia observando. Aí aos poucos ela mesma me chamava e falava, olha, fulano de tal, olha o menino dela. Então ela começou a se alertar e a observar as crianças ao redor. Né? E é claro, a respeitar aquela regra, porque assim, é claro que os avós, eles têm esse negócio de ceder com relação a muitas coisas, né? Faz parte de ser avó. Um pouco mais de doce, um pouco mais de horas para dormir, enfim, isso faz parte. Só que eu acho que algumas regras são básicas e que precisam ser respeitadas, não é verdade? Fale aí se não é assim, se você
não acha dessa forma? Bia, eu não tô te ouvindo de novo. Ah, tá. Agora sim. Vai lá. Com minha sogra, eu também trilhei esse caminho de conversar. Minha sogra tem 65 anos, eu acho. Ela viveu uma geração totalmente diferente. Oh, meu Deus. Ela viveu diferente, sem Sim. acesso a muita informação. Então, o que eu pensei? Eu falei, se eu for debater com ela, primeiro que já não fica legal nesse relacionamento sogra e nora, falei, qual é o caminho? É eu conversar para educar, entre aspas, né? Para eu ensinar. Sim. Fala por quê? Não é a fim de justificar minhas escolhas, mas eu sei o que você fala dos netos dela. Isso eu tenho certeza. Quando ela dá o celular na mão dos meninos, ela quer ter a vontade dos meninos. Sim, né? Ela quer coisa de vó, né? agradar o neto que tá pedindo celular. Sim. Mas, né, em compensação, vem todos os males. E aí eu fui nesse caminho, falar, não, vamos, olha como é que os meninos ficam, eles juntam aqui, e lá, como são muitas crianças, eu falei, olha, os meninos brincam tanto tempo, pra que ligar não? Vamos dar um lanche, vamos inventar uma brincadeira. E aí ela ficava incomodada com a bagunça, eu falei, mas é mesmo, vamos deixar eles brincarem. E aí, primeiro que como são várias idades, menino e menina, eles começavam a brigar para escolher o programa. Eu falei, olha só que confusão que tá a confusão, né? Vamos deixar essa televisão desligada. E aí eu fui nessa de brincarem, sempre os meninos brincarem e aproveitar o momento para criar memórias afetivas. Eu olho que os meninos vão lembrar na casa da senhora, daquele dia que a senhora fez pipoca, sei lá, daquele dia que a senhora pegou picolé para eles, coisa de vó. E aí ela ficava, é verdade. E aí, os meninos mais velhos mexiam no celular dela também. E baixava aplicativo. Sim. E aplicativo de banco ela tem no celular. E eu falava, minha sogra não deixa na mão deles. Porque eles vão entrar na conta da senhora. Isso vai dar errado. Sim, sim. O dinheiro do banco da senhora. E ela foi, sério, podia acontecer, fazer alguma coisa. Sim, sim, não vai dar certo. E aí ela parou. Sim. Por fim, ela não dá mais na mão de neto nenhum. Só tem uma que olha é mais como velha, foi 11 anos, mas também a mãe não deixa e acabou. Não tem. Celular pra neta, deixa mais. Ela TV, que eu já sei que é menos pior. Sim. Né? Já é melhor. Mas ela não deixa mais celular. Acabou lá. Que bom. Olha que coisa, né? Também aconteceu isso aqui comigo, né? Eu também, assim, com minha filha também acabou e eu percebi que para isso, para as outras crianças da família, foi tendo esse comportamento também. Então, assim, de certa forma, uma forma muito boa de educar, de ajudar ali a compreender aquele problema que vai além da minha filha, né? Vai ali para todas as crianças da família, né? A pessoa abre um pouco mais a mente. Eu lembro que uma vez minha mãe chegou para mim, eu estava na casa dela e ela voltou assim horrorizada. Eu tinha saído para fazer alguma coisa. Aí eu falei, o que foi, minha mãe? E ela, minha filha, você não sabe o que aconteceu. Eu fui ali na casa de fulana, fui lá pedir um número de alguém para fazer alguma coisa. Quando eu cheguei lá, a mulher virou para mim e falou, Lia, eu não posso te dar o número não, porque é para aqui, menina. Aí apontou para a neta, né? A neta de, 3 anos com o celular na mão. Eu não posso tirar meu celular da mão dela, porque senão ela chora. Aí minha mãe voltou assim, sabe? Horrorizada, porque ela viu a avó tentando tirar o celular, ou seja, a avó refém da neta, ou seja, uma coisa que inicialmente as pessoas dão para se livrar, né? E ali agora a avó estava refém da neta, porque ela não podia nem sequer ter acesso ao próprio celular para passar um número. Sim. Olha que coisa. Aí minha mãe voltou assim com aquilo para mim, assim, falou, e aí o que é que eu fiz? Tá vendo, minha mãe? Tá vendo por que é que a gente, inicialmente, a senhora não comprou, mas tá vendo por que é que Luiz não toca em celular? Porque celular não é coisa de criança. Então, assim, ela foi cada vez mais verdade, foi compreendendo. E isso não existe mais. Nem com minha mãe, nem com minha sogra, que também foi tendo essa observação.
Eu lembro que um episódio com minha sogra que me marcou muito, foi muito engraçado até, que minha filha era pequena ainda. E aí a gente veio para dormir na casa dela e eu fiquei com... Aí ela falou, ela não vai dormir comigo. Eu, beleza, vai dormir. E no quarto dela tem televisão e a televisão estava ligada. Até alta, não tinha, acho que não era uma programação de criança, mas estava aquele som, sabe? Aquela televisão ligada. E ela lá bota no Luiz para dormir. E Luiz não dormiu. E eu dormi, é claro, no outro quarto dormi, deixei lá por conta, né? Quando foi mais ou menos meia-noite, ela bateu na porta e falou, Diana, o Luiz não dormiu até agora. Aí eu vi que a televisão estava a ser. Aí eu falei, a televisão tá ligada? E ela tá. Não pode não? E eu não. É por isso que ela não dormiu. Aí ele e eu é. Aí a gente desligou a televisão. Então até hoje a gente conversa, fala sobre isso. Mas assim, um alerta. Às vezes a avó precisa só de um alerta. Não é querendo julgar, né? E é importante a gente tentar evitar ao máximo os conflitos, né, Bia? Porque isso não vai ajudar em nada. Quando... Bia, não estou te ouvindo. Eu acho que o seu áudio está vindo depois, se eu não me engano é isso. Fala aqui, pessoal, se para vocês também está sendo assim. Fale aí novamente, Bia. Deixa eu ver se agora eu estou te ouvindo direito. Parece, eu vejo você falando, mas não sai o áudio. A conexão parece que está boa. Hã? Bia? A conexão tá ruim. Bia, você quer tentar sair e voltar novamente? Deixa eu ver se... Tenta sair novamente ou então desligar o Wi-Fi e depois voltar. Olha, a Bia saiu. Daqui a pouco a gente volta. Não saiam daí, tá, gente? Isso acontece, é normal, né? Vou aqui convidá-la novamente e a gente tenta mais uma vez. Bom, enquanto a Bia não volta, né? Eu já fiz o convite, vamos aguardar. Então, assim, só queria completar o raciocínio do que eu estava falando, de como é importante a gente, nesse relacionamento, né, ter muito cuidado na forma como fala. Porque também eu já percebi muitas pessoas que chegam de forma bem incisiva e brigam muito com as avós, com os avós, ou até com as madrinhas, às vezes, que fazem esse papel de ficar mais com as crianças, né? E também querem fazer isso de ceder um pouco, de ser legal, e acabam cedendo algumas coisas, e no meio de tudo isso entra também as telas, né? Então é importante a gente também conscientizar essas pessoas do que significa as telas, né? Que é diferente, que tem ali a tela interativa, tem um processo que pode sim levar à dependência, que tem fatores que levam a isso. Então, portanto, a necessidade de se ter cuidado, porque não é só uma forma de educar, é literalmente a saúde da criança. Então, vou tentar aqui novamente. Bia, parece que agora voltou. Deixa eu ver se a Bia está por aqui. A Bia ainda não voltou, mas vamos continuando aqui. Coloquem aqui para mim, vocês, se também passam por esse desafio de ter que conversar com as vovós um pouco sobre isso. Ok, vamos ver se agora vai. A minha conexão tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Oi, Jana, obrigada por estar aqui novamente. Eu vi que minha mãe entrou também. Obrigada, mãe. Que bom que todos vocês estão por aqui. Espero que tenham convidado as vovós também, né? Olha, a Bia disse que voltou. Disse que sua sogra tá aqui também, hein, Bia? Te assistindo. Acho que sua sogra e sua mãe, se eu não me engano, não sei. Alguém falou aqui e eu fiquei na cabeça para te falar. Tá aqui, apareceu agora. Então, Bia, a gente estava falando sobre a importância. Olha aí, tá vendo? Quem é sua sogra? É a Maria? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode falar agora. Às vezes parece que tá atrasado o áudio em relação ao vídeo, mas eu tô te ouvindo agora. Olha, agora tá falhando bastante a conexão da Bia. Continue, Bia. Tem uma pergunta aqui interessante da Gisele, ó. A Gisele falou assim, o que dizer das aulas online? Você tá vendo?
Gisele, essa é uma pergunta muito comum, mas Ok. eu já vou te fazer essa pergunta, eu vou responder essa pergunta, primeiro te Ok. fazendo uma outra pergunta. Para que tipo de tela seu filho é atraído? É para as telas da aula online ou é para a tela do joguinho e do vídeo? Ele acorda assim, mamãe, 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 por favor, deixa eu assistir a aula da Pro. Só estou te falando isso para te mostrar que a tela da aula online não é a tela que tem todo o design persuasivo que tem por trás das telas interativas, do jogo, da mídia social, que atrai e que vicia as crianças. Então, a aula online não é o problema. Eu sei disso e você também sabe disso. Inclusive, as crianças querem que a aula acabe rápido para ir para o jogo. Então, a gente às vezes fica agindo de forma, tentando ali encontrar uma justificativa, e dentro dessa justificativa vem muitas vezes o discurso de mas as aulas agora são online. Se a criança só tivesse acesso à tela para assistir a aula online, você acha que ela teria algum problema de comportamento? De ficar querendo o tempo inteiro? Não. Não é verdade, Bia? Vamos ser bem sinceros. Eu sempre falo, é preciso ser muito sincero e fiel, né? É só Muito isso bom. mesmo. A Gisele aqui realmente confirmou. Então, assim, é só importante a gente ficar fazendo essas perguntas, né, que por sinal você fez, muito importante, Gisele, avaliar. E outra coisa que é muito importante de nós, pais, né, pais e mães, que às vezes a gente deixa para lá, que é seguir a nossa intuição. A gente sabe que não faz bem. A gente sabe. Nenhum pai ou mãe tem orgulho porque a criança joga de manhã até de noite no celular. Ninguém. É diferente de quando uma criança vai jogar futebol e mesmo sem fazer nada lá, você fica super orgulhoso. É diferente. Não é verdade, Bia? Fale aí você, como é que estão suas crianças hoje sem a tela? O que faz que você não fica aí super orgulhosa? Não, o que elas não fazem, né? Elas simplesmente destroem a casa. Aí na idade que elas estão, Maria Clara, que é a menorzinha, ela tá naquela fase de descoberta. Mas esse dia Adson chegou, meu marido chegou, eu tava lavando a louça e elas estavam mexendo no armário que fica atrás, assim, de despensa. Elas tiraram toda a parte de higiene, sabonete, creme dental. Aí ele falou assim, meu Deus, que bagunça. Eu falei assim, o preço que eu paguei para manter ela interdita. Quantos segundos? Aí eu fui contei quantos segundos eu demorei para catar. No máximo 30. Eu catei tudo, lavei a louça, elas ficaram brincando, enfim. Eu sei que parece ser muito utópico a gente tirar esse foco da tela, mas é possível. É porque a gente tem que querer, tem que querer. Tem que querer, tem que vir uma decisão. Principalmente quando a criança já assiste. Então, vai ser um processo de detox. Ela vai ter que, aos poucos, se acostumando. Mas é possível. Dizer que a criança não se envolve é impossível. Maria Alice, às vezes, fica nesse tédio. E aí eu falo, minha filha, pode mexer no que você quiser, vai brincar. Ela fica, ai, mãe. Daqui a pouco ela tá... Bota uma fralda no pescoço, fala, eu sou uma super heroína. Começa a inventar história, enfim. Porque esse ócio também leva a criança a brincar. A criança exposta até ela não tem tempo nem para imaginar que ela tá ali o tempo inteiro. Recebendo pronto, né? Não tem aquele negócio de criar. Pronto. Eu tava falando da avó, porque depois com o tempo, né, a maturidade vai vindo, a gente esquece também essa parte. Vamos supor, não quero telas para as crianças. E aí a gente tem que lembrar que a avó, ela quer mimar o neto de alguma forma. Né? Você falou assim de ter a decisão firme, eu concordo. Mas eu acho que aí entra nessa polêmica que até na nossa rigidez a gente tem que ser flexível um pouquinho. Imagina, aqui em casa, as meninas não vão na casa da minha sogra todo dia. Elas vão lá a gente vai lá 1 ou 2 vezes na semana. Como elas são muito pequenas, elas acabam não assistindo, que a gente vai, brinca, aproveita também o momento. Mas supondo que a gente ficasse mais tempo sem ir na casa da avó, ou que quando a gente ficasse lá, passasse o dia inteiro, e ela falasse assim, deixa eu assistir um pouquinho do desenho. Não. Isso é a dura carrasca. Isso mesmo. Ela quer mimar um pouquinho. Então a gente também ter bom senso de entender qual é a hora de dizer não, né?
por exemplo, se é uma criança que assiste sempre, isso aí não vai ser um problema. Ela pode assistir. Mas se é uma criança que tem um ambiente controlado, que não assiste nunca, se você já sabe que vai na casa da sua sogra, deixa pra ela assistir na casa da sua sogra. Isso. Né? Deixa a sogra mimar de alguma forma. Verdade, Bia, você falou tudo. Que seja uma coisa agradável. Tá, tudo bem, não assiste qualquer desenho, coloca o desenho que ela gosta na casa da avó. A avó quer mimar. Isso. Só isso. Isso. E assim, Bia... Tudo com conversa, em moderação. Verdade, né? verdade. Agora sim, é importante, Bia, a gente conversar, que a gente até falou sobre isso quando eu falei com você antes, que existem dois comportamentos aí quando a gente fala de vovós, né? Por exemplo, a sua vovó, as avós da sua filha e as minhas, são vovós que as nossas filhas visitam eventualmente, né? Então vai, ou no final de semana. Hoje nós temos aquelas avós que participam ali da criação dos filhos de uma forma muito mais intensa. Tipo, os pais deixam diariamente para irem trabalhar. Então, é claro que nesses casos, como você falou das nossas filhas, né, que tem essas avós que vão ali eventualmente passear e tal, a gente, por exemplo, o Luiz chega aqui na casa da avó e aí é claro que assiste mais filme quando tá aqui do que lá. Mas, por outro lado, tem algumas regras, por exemplo, que ela ela entende como sendo assim as regras de ouro. Por exemplo, celular é não. Então ela entende isso, mas é claro que os filmes, os desenhos na TV assistem muito mais do que na minha casa. Mas é porque eu também sei que é por um momento, né? Como você falou, é aquilo ali, tem a regra de ouro, que já não é mais desrespeitada, porque os avós já entenderam que aquilo faz parte de um processo de cuidado, né? Que é essa regra. Só que com relação a deixa um desenho a mais, deixa um desenho a menos, ou um filminho hoje, um amanhã, isso tudo bem, né? Porque foi respeitada a regra maior e eu sei que pode ceder um pouco mais, até porque minha filha está aqui eventualmente, não é algo que vai trazer um problema. É uma moderação, como você falou, um bom senso. Agora, no caso dessas avós que participam de uma forma intensa, né, diariamente, imagine, se cedesse pouquinho desse mimo diariamente, é como se estivesse dentro da nossa própria casa. Então, o problema vai se manter. Né? Eu lembro que teve uma mãe uma vez... Diga, aí pode dizer. Eu acho... Pode falar. Só dando um exemplo aqui, eu lembro que teve uma mãe uma vez, ela até participou comigo de uma live. Ela falou assim, Diana, eu comecei a perceber que minha filha estava querendo ir demais para casa de minha mãe. E aí, quando eu fui investigar, minha mãe tinha trocado de celular e tinha deixado o celular velho dela numa gaveta e disse que era para ela toda vez que ela fosse para casa da vovó. O que aconteceu? A menina só queria ir para casa da vovó. Então, quando ela foi vê-la, Diana, como eu ia em casa, já controlando tudo e percebendo que a menina queria ir para casa de minha mãe, quando eu descobri, minha mãe, porque era a mãe dela, né? Então, assim, veja que situação, né? Como você falou, não é dizer que a mamãe não deixa, é ter aquilo já, né? Uma regra que todo mundo chegou em consenso, porque percebeu que não faz bem para a criança. E quando explica isso para as vovós de uma forma muito tranquila, mas de certa forma firme na sua decisão, eu tenho certeza que todas as avós vão colaborar, porque querem o bem, não é? Não é verdade? Eu acho que para uma avó que cuida do neto para trabalhar, acho que vale um bom senso da dinâmica familiar. A gente dizer que uma avó tem o mesmo pique para cuidar que a gente é diferente, né? A avó já não tem mais o mesmo pique. Mas aí entra o que a gente falou. A gente vai entrar com informação. Você não precisa deixar o menino na televisão o dia todo. Tudo bem, ela precisa de um tempo que seja cronometrado, que seja uma coisa rotineira, que seja tudo dentro de um conforme e conversado, que sejam desenhos específicos, mas que entre num consenso para todo mundo. Porque aí entra numa relação diferente, né? Isso. De ajudar Sim, na isso criação, mesmo. né? A gente também tem que ter um bom senso do lado de cá de entender a avó, né? Que não é a mesma coisa. Mas eu acredito sim na informação. E quanto mais informação a avó tem, menos ela vai querer deixar o filho na Com certeza. Ela vai entender isso mesmo. Então, assim, é ajudar de todas as formas. Por exemplo, esse livro que você citou, eu comprei para mim, eu li e dei para minha avó, que é a bisa da minha filha, para ler, que é o Educando na Curiosidade. E ela foi lendo e ela foi falando, porque ela também já trabalhou com crianças. Então ela falava, a gente fazia isso com as meninas lá na escola.
realmente, Diana, poxa, hoje as pessoas não fazem. Então, assim, é só dar um alerta que eles começam a remeter à própria infância. E remetendo à própria infância, a forma como cuidou dos filhos, percebe que aquilo não faz bem. Por quê? Porque quando chega lá na frente, que veja a criança com aquele comportamento de não querer fazer mais nada, pega um copo de água para mim, não, que eu tô jogando. Aí a avó fala, esse menino, entendeu? A própria avó depois vai falar, esse menino, por que que é assim, né? Então, aos poucos, eles também vão percebendo que aquilo não é certo, né? Que não é adequado para a criança. Então, vão sim buscando formas de... Por outro lado, Bia, já aconteceu o contrário também, viu? Já aconteceu, por exemplo, de avós chegarem para mim e falar bem assim, eu apresentei o seu Instagram para minha filha, porque, nossa, eu falo para ela que aquilo não tá legal, sabe? Com minha netinha, mas ela continua. E eu percebo, teve uma vez uma avó que falou bem assim, eu cheguei na casa de minha filha, e aí cheguei lá, a menina tinha um celular, estava dormindo com o celular ligado na tomada e o vídeo ligado, e a menina já dormindo. Aí ela foi para desligar, a avó foi para tirar o celular e desligar. E a mãe falou, não desliga não, que ela só dorme assim. Aí ela falou assim, gente, isso não é certo, sabe? A avó percebeu isso, falou, isso não é certo, isso não faz bem, isso não é normal, né? Então, assim, existe o contrário também na relação. Às vezes a avó é mais sensível para perceber isso, né? Muito. Você falando de normal, a gente, você falou lá no começo, né? A criança, ela tá exposta à televisão num período longo de tempo, ela incomoda a gente. Sim. É porque, às vezes, a gente deixa a parte da comodidade falar mais alto, mas não é uma coisa natural. Uma criança tem que brincar. Então, se a criança tá ali fixada, você fala, ei, tudo bem? Bom dia. A criança não fala com você, ela não tá te vendo. Não sou natural você entrar no ambiente e ter uma criança na tela. Só que aí entra a nossa... A comodidade. Achar que a tela é babá. A comodidade. Né? Porque é desafiador. Eu tenho duas meninas de idades muito diferentes. Uma bebê muito sapé, que eu sei que é difícil. Mas quando você entra na rotina e começa a entender os benefícios... Eu até falei com você, né? Eu sei todos os malefícios. O benefício seria que eu teria tempo. Eu não penso nisso, que eu tenho tempo. Eu penso que as meninas iam estar jogadas na frente da televisão. Porque se eu pensar que eu teria tempo, eu ia ligar a TV todos os dias. Porque eu quero ter mais tempo. Eu quero arrumar a casa tranquila, eu quero conseguir estudar. Eu sei disso. Mas eu não penso nisso, porque esse benefício, para mim, vai ser a curto prazo, vai ser um malefício para elas tremendo. Perfeito, Bia. Então, eu nem penso no tempo. Não é uma possibilidade. E quando você pensa que não é uma possibilidade, você vai dar um jeito. Porque você perfeito. Dar um jeito. Nossa, você falou perfeitamente, Bia. E você falando, Diana, de comodidade, essa relação de avó também, as avós estão mexendo no celular, né? E aí, a distração, né? A distração do próprio usuário. De pensar assim, porque ela também tem que parar de usar o celular para ficar com a criança. Então, assim, entra nessa dinâmica que você sempre fala que é uma cadeia. Se eu tô usando o celular, eu tenho que parar de usar meu celular para cuidar da criança. Você pensa assim, isso mesmo. Cuidar. Então, assim, vai mexer também com o que a gente... Sabe? Então, não é só a questão... É outro ponto, né? Não é só a questão da avó colocar o filho para assistir, a questão da avó entender que faz mal também para ela. Aí vai mexer com o que ela faz. E aí eu acho que é um grande desafio, porque apesar da gente estar sempre falando... Ela tem que parar, ela tem que conversar. Ela tem que brincar. Isso mesmo. Por mais que a gente fique aqui falando sempre da ponta do iceberg, né, que é o que é mais exposto, que é o que? O comportamento da criança, né? Não é o que a gente sempre fala. A gente sabe que tem isso lá por baixo, que é muito mais forte. Então, por exemplo, se eu sei, né, e já falei para várias pessoas, se eu estou estudando e estou percebendo que neurologicamente causa uma distração na criança... É claro que no adulto em uma proporção menor, mas isso acontece com a gente também. Então, um pai e uma mãe distraída que se habitua a esse tipo de distração, vai ser um tédio parar e brincar, fazer alguma coisa, entendeu? Né? Então, às vezes faz ali e aí volta para o celular de novo, né? Então, é um processo, sim, cultural que a gente tem que estar desdobrando. E como você falou,
quando eu decidi realmente fazer isso, não tinha outra possibilidade. Eu decidi, né? Eu poderia ter mais tempo, né? Essa era a única coisa que eu teria, mas eu não pensei nisso, né? Nessa possibilidade de ter tempo. Porque para mim é um investimento para fazer isso com meu filho hoje, que vai me privar lá na frente de perder mais tempo, ter dor de cabeça, gastar dinheiro com tratamento, porque provavelmente vai ser uma criança que vai parar em né, em vários tratamentos aí por causa de comportamento, por causa déficit de atenção, TDAH, autismo leve, né? Vários diagnósticos que existem aí que são dados assim de forma erroneamente até por conta do excesso de telas, isso já é comprovado também. Mas assim, então você hoje tem um esforço maior que na verdade, se a gente parar para pensar, não é que é um esforço a mais. Acho que é o que incomoda. Não é que é um esforço a mais. É o mesmo esforço que os nossos pais tiveram na nossa infância. Só que como a gente habituou a encontrar várias coisas para nos auxiliar a ter o tempo, né, e privar desse esforço que é normal e natural dos pais durante a infância terem com a criança e depois na adolescência terem outro, aí a gente acha que é excessivo, porque a gente não acostumou com aquele trabalho de parar, brincar mesmo, né? Por quê? Porque a gente não se acostumou com isso. Então veja que o processo, todas as gerações até hoje fizeram. Menos a nossa. Na verdade, nós estamos sendo aí a primeira geração, porque as primeiras crianças que usaram as telas interativas desde a infância estão agora na adolescência. Então, nós estamos aí numa geração nova, de atores novos aí dentro desse processo, de pais, de avós e de filhos. Então, é tudo muito novo pra gente, né? Então, a gente tem que ter cautela também, né? Outra coisa que exige cuidado, não é verdade? Olha, a Janaína aqui... Eu lembro que você Sim, pode falar, enquanto eu procuro aqui. Você falou da criança ter controle. Eu tô lembrando do dia que Maria Alice aprendeu a ligar e desligar a televisão. Porque, obviamente, eles aprendem vendo. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, ela aprendeu a ligar e desligar. Eu nunca deixei ela mexer no controle, porque eu que botava, até para ela não aprender a futucar, né? Até hoje ela não mexe. Ela só gosta, ela pede para desligar. Mãe, posso desligar? Pode. Mas eu fiquei assim, meu Deus, é porta. Bora parar, chega, não quero que aprenda a ligar e desligar. Isso. Era só... E você falando isso aí, Bia, sabe o que é que me lembrou aqui agora? Me lembrou que teve uma vez uma avó que falou assim, mas eu acho tão bonitinho ele mexendo no celular, fazendo coisas que eu não faço. Isso é um fascínio dos adultos e principalmente dos mais velhos, dos idosos, que às vezes nem sabem fazer coisas, né, muito mirabolantes no celular e que acham um fascínio a criança fazer aquilo, divulga aquilo como sendo a coisa, o bebê Einstein que faz, quando na verdade é uma função on-off. Como se aprender a usar o celular? Usando, mexendo, porque é on-off. É para ser fácil, né? O objetivo do uso do aparelho, das redes, é para ser fácil. É diferente de... Olha, faz de conta que você é o super-herói e eu sou aqui. Agora faz de conta. Isso dá trabalho. Só que a gente acha que o mirabolante é ficar on-off, on-off, on-off. E aí depois aí sai na Fátima Bernardes. Olha, criança gastou não sei quantos reais da mãe comprando um diamante num joguinho. É fácil. É só clicar no diamante e já está comprado. Né? Então, assim, a gente tem que ir quebrando um pouco desses paradigmas para entender que aquilo não faz bem, que não educa a criança, que educar, aprender vai além daquilo, de uma função on-off, né? Então, o tempo ósseo que você falou que sua filha fica aí, agora eu vou brincar de quê? E você às vezes guia e depois ela encontra o caminho sozinha. É isso, entendeu? É isso. Sim, às vezes é um tempo muito curto se a gente for pensar. O dia é muito longo, ela tem esses momentos de ócio que são bons quando a gente começa a compreender a parte neurológica da criança. Esse ócio é muito criativo. Mas vamos supor que ela fique 5 minutos, 5 minutos do meu dia inteiro me perturbando, entre aspas. Gente, são só 5 minutos. Assim, eu sei que irrita, que estressa. Eu sei, gente. 2 crianças eu tenho, casa, marido, tudo. Eu sei que é difícil. Mas às vezes a gente esquece o propósito das coisas que a gente está fazendo. Quando a gente foca onde a gente quer chegar, por que a gente está fazendo, fica muito mais claro.
Então, assim, ela tá bom, vamos Brincar lá, um pouquinho, né? aqui, toma um livrinho, ela gosta de ler, para ler um pouquinho, vamos brincar disso. Ou daqui a pouco eu falo, filha, você tem que brincar Sim. sozinha. E aí ela fica, mãe, dá um chorinho, aquele chorinho, e vai brincar sozinha. Porque ela também, ela entende a cabeça dela em algum momento e fala, eu tenho que brincar sozinha mesmo, então eu vou brincar. Ela vai A gente não brincar. precisa preencher todos os instantes da criança por mil coisas, que hoje a gente é acostumado a ter programação para cada instante. E quando vê a criança assim com aquela cara de tédio, às vezes o adolescente fala, tadinho, né? Vai lá e entrega. Ô, dó, não tá Ô, dó, não tá fazendo nada. Que bom, né? Que você tem tempo para não fazer nada, né? Vai pensar na vida. E às vezes isso acontece, por exemplo, em viagens também, no carro, onde às vezes os pais falam assim, mas eu só deixo usar quando tá viajando. E eu tive uma experiência muito engraçada. Na verdade, assim, minha filha é muito boa de viagem, sabe? Na verdade, depois que a gente tirou as telas do celular e iPad, melhorou muito a vida de minha filha. Consideravelmente, mudou a criança. Outra criança, outra, exatamente, assim, completamente outra criança. E na viagem foi uma mudança muito importante. Por quê? Porque antes, como a gente sempre fez viagens muito longas, 1.200 quilômetros de carro, né, de onde a gente mora até a casa da vovó, então era uma birra, era aquela coisa chata, e a gente tendo que ir, né, dando o celular, o iPad, para até a criança estagnar e dormir, sabe? E hoje, sem isso, ela é muito participativa na viagem, então ela pergunta, que cidade é essa? Isso é um povoado ou isso é uma cidade, ou é uma capital, ou é um interior? Olha o quanto coisa que a criança percebe. E essa montanha? Montanha é a mesma coisa que morro? Sim. Por que para ir para o Rio a gente tem que sempre descer? Por que nesse instante estava chovendo e agora não está mais? Né? Aí no final fala, papai, vovó mora longe, a gente não pode vir direto. Por quê? Porque essa criança participou da viagem, gente. É diferente de você tirar ela da viagem com o celular, né? E depois, então assim, canta, dorme, fala que tá cansada, que pergunta que hora chega, resmunga, faz tudo que a gente fazia, né? Então assim, isso tudo é normal. E a gente, não, mas vamos lá comer o nosso jantar quentinho, né? Então dá tela. Tivesse no sofrimento agudo, que a gente tem que tirar esse sofrimento dela com a televisão, porque não pode. A criança, ela tem que estar inserida numa realidade. E a gente sabe, gente, a realidade não são só flores. Então, se ela tem que ficar sentada numa cadeirinha para viajar, ela tem que ficar sentada na cadeirinha para viajar. Tudo bem, a gente pode brincar, tem livro, a gente conversa, mas ela tem que entender que isso mesmo. Quanto menor a criança, mais difícil. E eu falo isso com a minha sogra também. Quando Maria Alice vai pra lá, voltando às vovós, né? Quando minha Maria Alice vai pra lá, Maria Alice quer saber detalhes. Ela é super curiosa, super. Isso eu também gosto, porque o dia fica cheio de oportunidades de aprendizado. Ela olha pra chuva, ela quer saber, ouve um trovão, quer saber. E isso, a criança que é muito exposta, ela vai perdendo, ela vai se desligando da realidade, ela não consegue captar essas coisas. Isso mesmo. Aí ela chega na casa da minha sogra, ela quer brincar, ela quer conversar, ela quer ajudar na cozinha. Só que eu sei, gente, às vezes ajudar dá muito trabalho. Bagunça completamente, eu falo, depois eu arrumo. Aí vai mexer no armário, não, daqui a pouco isso eu mesmo. arrumo. Porque pra aquele momento ali, vai ser na casa da fica vovó, marcado, né? Eu fui no quartinho. Fica marcado. Explorando a casa. Ela gosta. Quando ela era pequenininha, ela gostava de pegar prato de vidro e carregar. Eu falava, a minha sogra já fica, vó, né? Meu Deus, eu falo, calma, vamos ajudar ela a carregar os pratos. Tranquilo. Aí eu, pra amenizar a minha sogra, eu falo, só prato de vidro, moça. Realmente, você falou tudo. A casa da avó tem uma marca, né? A casa da avó tem uma marca pra gente. Eu lembro que a de minha avó era assim pra mim. A casa da minha avó é tipo um museu, sabe? Assim, tem todas as fantasias, desde quando meu pai era bebê, aquela coisa, de quando minha avó trabalhava na escola, os exercícios, os desenhos, o meu dentinho, tem tudo. E aí eu adorava ficar caçando e descobrindo as coisas. E minha filha agora é assim. Eu lembro que agora no Natal, minha avó não estava lá na casa dela e eu fui pra lá. E aí minha avó já tinha arrumado o presépio, minha avó faz um presépio grandão, assim, aquela coisa toda bonita. Aí um dia minha avó, e aí, como é que tá? E eu falei, Lulu aqui já pegou o menino Jesus, já virou de cabeça pra baixo, já quebrou a asa do anjo. Minha avó, pelo amor de Deus.
Aí brincando, né? Porque ela bagunça, ela Mas, pega. gente, depois a gente cola. E outra coisa, fica na memória, né? Fica na memória aquilo. Sim. Isso mesmo. Quer conversar, quer ir atrás da casa. A casa da minha sogra é sensação, porque tem uma escada. É igual a Então, minha. assim, foram 7 netos passando pelo processo, né? Todos aprendem a subir. Aí eles começam a subir. Eu não gosto porque eu tenho medo, né? Eu não tenho escada dentro de casa. E minha sogra gosta, eu falo, pronto, aproveita pra ficar com ela. A escada virou a brincadeira. Então, assim, a criança não precisa ser intertida, né, com essas coisas. Isso. Ela quer subir uma escada. Deixa subir e descer. Com ela. Só É isso. só isso. Isso mesmo. Então, eu acho que é quando a gente vai conversando, né, com os avós e falando que... Eu acho que é mais relembrando, porque a gente sai desse mundo de fantasia e para eles muito mais, né? Quanto mais tempo a gente passa longe. Então, assim, quando a gente vai lembrando a mágica que é a infância, de viver as coisas, a gente lembrando a importância dos avós deles para eles, das lembranças, a gente também vai tirando esse... Não tinha tela, então o que a gente vai fazer? Vai brincar, vai conversar e vamos lá, vamos se educar. É verdade, eu acho que é importante. Quando tem família, meu marido são em 4 irmãos, então assim, a casa fica cheia, aquele monte de gente, sempre tem um que dá um grito e fala, ai, guarda o celular todo mundo, agora não é hora de celular, é pra família estar unida, para as crianças estar brincando, pra gente estar conversando. Isso mesmo. Olha, a Janaína se tá educando, e é uma construção, todo mundo aí, né? Olha, tem gente aqui falando, ó, Bia que é especialista em colar. Olha, Bia, cola tudo, né, Bia? Quebra as coisas e sai colando. Mãe tem disso também. Olha, a Janaína aqui falou uma coisa muito interessante. Ela falou que ela tinha tirado a senha do YouTube na casa dela, da Smart TV dela. E aí a mãe dela pediu, que disse que não conseguia ficar sem, e ensinou a filha dela a botar a senha e ter acesso. Olha que problema. Isso daqui já é uma coisa que, né, preciso realmente chegar e conversar, porque se a mãe determinou que não vai assistir aquilo, o YouTube, né, então é uma coisa que tem que ter bom senso nesse caso, né? Então, ter uma conversa firme, mas sem ser duro demais, agressivo, explicar o motivo. Eu acho que o mais importante é explicar o motivo. Tem um estudo muito interessante que fala o seguinte, que dos pais que falaram que discordavam, né, dos avós de certas coisas relacionadas à educação do filho, e aqui entrou alimentação, entrou questões religiosas, enfim, várias coisas. Tudo, gente. Falou que desses pais, né, que concordavam que tinham coisas que não eram em comum entre os dois, apenas 40% dos pais chegaram a conversar com os avós. Por quê? E aí eu estava refletindo sobre isso. A gente realmente tem muito medo de, às vezes, ferir, né? E principalmente se a gente pede um favor à avó, a gente fica naquele sentimento de, eu não posso pedir nada, né? Eu tenho só que entregar e largar. Só que, por outro lado, o mais interessante do estudo é que ele provou o seguinte, que dos pais que realmente conversaram com os avós, falando que não concordavam com aquilo e pedindo eles para terem aquela atitude, mais da metade dos pais dos avós cumpriram. Por quê? Porque entenderam que era para o bem da criança. Do neto. Então, assim, eu acho que o mais importante é, primeiro, a gente vencer... Maria não dormiu até agora assistindo. Sério? Bonitinho! Você gostou, né? Ai, dormi, menina. Ó, Bia, mas nosso horário também já deu, viu? Já tá na hora de botar a bichinha para dormir. Mas, enfim, só concluindo isso, né? Muito bom o estudo. Mostrando como é importante a gente conversar, né? Pode, faz sua live. Sim. Gente, diálogo não vai fazer mal para ninguém, isso, né? A gente vai conversar. Conversar, é porque a gente fica com medo, mas nós somos adultos, gente. É falar, olha, eu não gosto, vamos tentar fazer diferente. E a gente também lembrar que quando a gente está na casa dela, né? Por exemplo, se minha sogra, ela gostasse de assistir novela todos os dias lá... Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Dela. Exatamente, com a rotina dela, com a vida dela. A gente tem que ter um bom senso também de saber o que a gente pede. Eu vou chegar lá e falar, ai, sogra, desliga sua novela, porque eu tô chegando. todo dia porque eu tô aqui.
né? É bom Sim. senso também. Tá, eu não quero que minha filha assista, então eu não vou na hora da novela. Isso, Simples, gente. É isso, ter bom verdade. senso. Mas, no que é do filho, eu acho que cabe o Isso diálogo. mesmo. Os avós não querem mal para os netos, isso é fato. Isso mesmo. E a gente é adulto, a gente É sabe verdade, conversar, é verdade. Ó, Bia, nossa live já passou de 1 hora, foi ótimo, uma delícia. Muitas participações, que bom que o pessoal participou, mandou mensagem, todo mundo dizendo que realmente estamos vivendo um momento, né? A Gisele botou aqui, precisamos aprender. De fato, eu acho que é um aprendizado aí em conjunto, né? O bom senso e, é claro, lembrar sempre do foco principal, que é a saúde e a segurança da criança, né? Ó, brigadão pela participação. Essa live vai ficar salva para quem quiser assistir novamente, tá bom? Então não deixem de verificar. Tchau, princesa. Vou liberar sua mamãe para você e Mimi. Fala sua live, então. Fala. Tchau, pessoal. Tchau. Ela falou que quer fazer Oh, uma live. meu Deus. Tecnológica. Gente, foi um prazer. Eu acho que a gente lembrar, né, do bom senso. Deixa a mamãe falar. O bom senso. Se a vovó quer agradar, a gente saber dizer sim, saber dizer não, mas também saber dizer sim, né? Bom senso. Isso bom mesmo. Senso. Beijo, Bia. Obrigadão, querida. Beijo, princesa. Tchau, gente. Muito obrigada.